Hello guys, dear lights aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um cenário diferente para falar de um assunto um pouquinho diferente do habitual. Hoje vamos falar também da iluminação, mas numa vertente mais teórica. Se vocês estiverem recordados, logo no início deste canal, eu disse que estaríamos a falar neste canal de iluminação na parte prática, na parte teórica, até também não falando diretamente de iluminação, mas sim falando do mundo automotivo. Então aguardem por vídeos em que a gente vai falar de carros, vai falar de motos, vai falar de barcos, vai falar de avião, se tiver a oportunidade. O que é que vamos falar hoje simplesmente é desta funcionalidade aqui. Provavelmente vocês estejam a usar esta funcionalidade do jeito errado. Eu vou vos mostrar porquê, vou vos explicar passo a passo o que é que realmente isto significa e qual é a função desta configuração. Podemos chamar isto de lampejo ou de luz intermitente. Geralmente este material é usado em condições diurnas. Para que é que realmente isto funciona? Simplesmente para aumentar a visibilidade do veículo que está a vir à sua frente. Em uma condução na via pública, quanto mais antes puderes ver o obstáculo que vem ou o veículo que vem no sentido contrário, melhor. Quanto mais antes e distante puderes ver o condutor que vem no sentido contrário, neste caso o veículo que vem no sentido contrário, melhor, porque a sua mente já trabalha em função de um veículo que vem no sentido contrário. Vais mais para a esquerda, vais mais para a direita, reduzes a velocidade, se estiver noite, reduzes do máximo para o médio. Tu crias uma configuração inteira para cruzar-se com este veículo. O que acontece é que este material aumenta a visibilidade do carro que estiver a vir no sentido contrário para que você consiga mais distante ainda perceber que está a vir lá algum objeto que provavelmente seja um carro ou uma moto, dependendo de como é que o sistema de iluminação trata de apresentar. Só que o que acontece é que muita gente usa esta funcionalidade de um jeito errado. As lâmpadas que são instaladas nestas configurações geralmente são lâmpadas off-road. Este é um outro tema que vamos abordar num outro vídeo, porque as lâmpadas existem em duas categorias. Existem lâmpadas on-road, existem lâmpadas off-road. Então, quando estiver a adquirir a sua lâmpada para a sua viatura, tenha certeza que esteja a comprar a lâmpada certa para não comprar uma lâmpada off-road e andar num ambiente on-road, porque vai ofuscar os condutores que vêm no sentido contrário, criando pouca visibilidade para o condutor que vem no sentido contrário, causando, no pior dos casos, acidentes. Acredito que não é o que a gente quer e para evitar isto, certifique-se de qual é a lâmpada que está a comprar. Geralmente, as lâmpadas que são instaladas nestas configurações são lâmpadas off-road. Por que devem ser ou deviam ser lâmpadas off-road? É que as lâmpadas off-road, elas não têm corte de luz. O que é corte de luz? Simplesmente é o facho horizontal que a gente vê quando aciona a iluminação média do carro, não a máxima, a média do carro, se for uma motorizada, exatamente a iluminação média. Vocês conseguem perceber que num farol bom, numa configuração de iluminação boa, vocês terão uma iluminação horizontal e que a partir deste ponto horizontal, vocês não têm nenhuma iluminação para cima, simplesmente para baixo, que é para iluminar a estrada. Este ponto horizontal chama-se corte de luz. Os projetores acabam tendo melhor corte de luz se comparado com os faróis que não levam projetor. Então, a lâmpada que deve ser instalada nesta configuração não deve ter corte de luz, porque se tiver corte de luz em uma condução diurna, teoricamente não vais ver com tanta nitidez o veículo que vem no sentido contrário, porque terás uma lâmpada que estará numa posição intermitente, mas sem muito brilho, porque o feixe de luz estará exatamente da cintura do seu carro para baixo ou da cintura da sua motorizada para baixo. Ou seja, não terás a funcionalidade total desta configuração. Daí que a iluminação deve ser off-road, que não tem corte de luz, ela é mais brilhante, ela é mais aberta, ela é mais espalhada, para que quando ela estiver a fazer aí a intermitência, você consiga perceber o mais longe possível. Daí que, sendo uma lâmpada off-road, que está a andar numa condição on-road, ela é confortável aos olhos de dia. Então, aqui é que está o ponto do nosso vídeo. Muita gente configura estas iluminações para andar em qualquer hora do dia. É de noite, é de dia. Não existe nenhuma consciência, nenhuma regra que delimite o uso disto. As pessoas instalam e vão andando assim em qualquer hora do dia. O que acontece?
Quando acionas esta iluminação de noite, por exemplo, numa configuração de lâmpada que não é on-road, você simplesmente está a ofuscar os carros que vêm no sentido contrário. Isso pode ser, em teoria, inofensivo para si, mas no pior dos casos, na má visibilidade do condutor que vem no sentido contrário, isto pode criar acidente, até com o risco do carro embater-se no seu próprio veículo. Estas lâmpadas precisam ser configuradas, primeiro, na posição certa. Se for uma lâmpada off-road, deve ser usada simplesmente em condução diurna. Se for uma lâmpada on-road, deve ser configurada de um jeito para que o feixe de luz, a iluminação horizontal, não esteja tão alto para que de noite não ofusque os condutores que vêm no sentido contrário. Não vamos falar de questões legais, se isso é permitido ou não, porque a esta área vocês melhor entendem porque passaram na escola de condução e têm noção de como é que na parte legal isto funciona. Eu trago-vos a parte prática de como é que isto é visto do condutor que vem no sentido contrário e qual é a função real deste material. Simplesmente é para aumentar a visibilidade numa condução diurna, ainda que seja muito sol. Se estiver motorizada por si só é algo mais fino que um carro, então é mais difícil perceber uma motorizada a longa distância do que um carro. Então, se tiver uma lâmpada que faz aí uma intermitência, aumentando a visibilidade do veículo, melhor. Só que se for usado no sentido de garantir simplesmente brilho e sem se preocupar em qual será a segurança da mesma condução em situações noturnas, isso pode ser um perigo até para si. Então, cuide-se de usar esta funcionalidade simplesmente de dia. De noite, tem que ter uma configuração para que esta iluminação ou desligue, ou então, se for on-road, mantenha simplesmente na condição média, e só quando não tiver veículos no sentido contrário, pode então ligar o máximo e abre a iluminação. Gostou desse vídeo? Coloque seu like e siga a nossa página para que não perca vídeos iguais a este, porque terão sempre dicas para que vocês tenham a melhor performance da vossa iluminação em qualquer momento do dia. No próximo vídeo vamos falar mais de muitos detalhes. Temos que falar de projetores, temos que falar de lâmpadas médias e máximas, temos que falar de lâmpadas LED, halógenas, ozone. Temos muitos conteúdos para partilhar convosco, então não queiram perder os próximos vídeos. Coloque o vosso like se tiverem gostado, siga-nos, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade que a gente vai fazendo aqui as publicações. Até o próximo vídeo.